E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula 40, concordância verbal 1. Vamos treinar a atividade. Deu certo você fazerem aí, gente? Vamos corrigir cada item discutido por nós dentro dessa aula, beleza? Então, a primeira questão está pedindo para marcar C para certo, E para errado e F para facultativo. Na primeira, nós temos o seguinte: o enxame, na verdade, de abelha, ou um coletivo desacompanhado do seu definidor, você concorda com a ideia de unidade, na verdade? O enxame me atacou, não atacaram. O item está errado. Corrige aí, você pega a sua caneta e vai corrigir a palavra atacou, viu? O enxame me atacou e não atacaram. Grande parte dos rapazes, grande parte, a menor parte, a maioria, a minoria, elementos partitativos, você aprendeu que ele concorda ou com o núcleo do sujeito, que é grande, que é o elemento partitivo, ou a palavra dos rapazes, que é o definidor. Então, eu vou colocar um F de facultativo aqui, tanto faz nesse item, não é verdade? Vasco ou Flamengo, elementos ligados por ou, e com. Tudo é contextual, vai depender do sentido. Esse ou aqui em específico pode ter aquela ideia de exclusão. Nós não podemos ter mais de um campeão na Libertadores. Portanto, a semântica vai mandar nesse sentido. Vasco ou Flamengo será e não serão o campeão da Libertadores, tá bom, gente? Então, tem concordância nominal, verbal, tudo errado aí, tá? Então o item está errado. Vasco Flamengo será o campeão da Libertadores. Você reescreve isso aí. As moças escureceram de raiva. Verbo escurecer, indicando fenômeno da natureza real, ele não se flexiona porque ele é impessoal. Mas você notou que nesse sentido aqui da letra D, ele está no sentido, como é que chama? Figurado? Sentido conotativo. As moças, é o sujeito desse verbo escurecer. O verbo escurecer não está sentindo de trazer à noite, está sendo utilizado como figurativo, como espécie figurativa, como sentido conotativo. Tá bom? Então o item está certíssimo nesse caso aqui, tá? Então vamos para a próxima. Havia muitas garotas. O verbo haver, ele só vai flexionar quando ele tiver como auxiliar de um outro verbo. Você aprendeu isso na aula de concordância, não é verdade? Então, o verbo haver só se flexiona como auxiliar. Na dúvida, deixa esse verbo no singular, tá bom, gente? É muito difícil o verbo haver fazer plural, tá certo? Então, o item está certíssimo. Havia muitas garotas. Verbo haver, aqui é o objeto, ele é impessoal. O verbo fazer indicando tempo, não é verdade? Faz décadas, faz anos, faz 2 meses. O verbo fazer indicando o tempo, ele não se flexiona. É faz 2 meses e não fazem 2 meses. O item está erradíssimo nesse caso aqui, tá, candidato? Chovia ontem à tarde, o verbo chover. Nós temos um fenômeno da natureza real aqui. Ele é o verbo chover, realmente. Então, nós temos aqui um verbo, fenômeno da natureza, que é impessoal. Ele está certíssimo no singular. Próxima. Roma, Buenos Aires será sede da próxima Olimpíada. Eu pergunto a vocês, gente. Podem as duas serem a sede da Olimpíada? Não, só pode uma. As Olimpíadas são sediadas em apenas uma sede, não é verdade? Portanto, ou vai ser Roma ou Buenos Aires. Esse ou tem sentido exclusitivo, o que leva a esse verbo estar corretamente no singular. O item está correto. Quando tem um ou, a semântica que vai mandar. Você ou ele será escolhido. Nesse caso, eu não sei se podem os dois serem escolhidos, portanto, eu vou colocar F de facultativo. Nesse caso, o que define a semântica. Se eu tivesse um contexto especial para isso, eu poderia dizer se está certo ou se está errado, ou se é facultativo ou se é errado. O que manda é o contexto. Eu estou colocando aqui de F facultativo, mas nem sempre ele vai ser facultativo. Tudo vai depender do contexto onde essa frase estiver inserida. Beleza? Um e outro compareceu. Você pode verificar esse um e outro, gente, lá no 2.4. Veja só. Um e outro, nenhum nem outro, no 2.4 diz aí, singular ou plural. Nós temos a preferência por singular porque pode concordar com o artigo um, tá bom? Um e outro, concordando com um. Só que esse e, ele dá a ideia de soma. Eu posso somar um e outro indo para o plural, ou somente concordar com o primeiro, um.
tá certo? A preferência é para o singular, mas o e é aditivo, você pode concordar com os dois. Eu vou colocar aqui com F de facultativo. Eu prefiro, sabe, ligados pelo e, colocar no plural. É preferência minha, tá bom, gente? O pai com o filho montaram um brinquedo. Isso eu tenho lá na expressão com. Onde é que está a expressão com? No 2.3. Diz aí, gente, ó. Com sem vírgula, nós temos um elemento facultativo. Eu prefiro plural. Esse com sempre dá a ideia de adição, gente. Olha, o pai com o filho montaram o brinquedo. Se eu puser vírgulas, obrigatoriamente o verbo terá que ficar no singular, porque ele concorda somente com a palavra pai, que é o núcleo do sujeito. Sem vírgulas, eu dou ideia de companhia que ambos estiveram fazendo essa montagem. Eu vou colocar como facultativo, mas esse elemento quase que é obrigatório ir para o plural. Eu tenho uma ideia aqui de soma. Fique atento na questão de prova. Filmes, novelas, boas conversas, nada os tirava. Nós temos um elemento erradíssimo aqui, candidato. Por quê? O que aconteceu nessa frase, gente? A palavra nada, veja, nada é um aposto resumitivo. Quem é o sujeito de verbo tirar? É filmes, novelas e boas conversas. Isso aqui é um sujeito composto. A palavra nada resume esse sujeito composto. O verbo, nesse caso, não concorda com o sujeito, mas concorda com o aposto resumitivo. Deve ficar no singular. Nada os tirava da apatia. Tá bom? É o mesmo caso dessa M, trabalho de ver. Opa, gente, passei direto. É o mesmo caso dessa M, trabalho, diversão, descanso, tudo é. Acontece que o verbo está no singular, concordando com o aposto resumitivo. O item está certíssimo, beleza? Ótimo. É 2 horas, está errado. O verbo ser indicando tempo, numeral, ele vai concordar com o numeral. É 2 horas? Não, são 2 horas. Portanto, eu tenho um item errado. Espero que você esteja reescrevendo as frases, tá? O tamanho do espaço aí à frente. Aproveite esse espaço para você reescrever as frases. Reescrevendo, você tem mais uma noção de concordância. São 3 da manhã, tá certíssimo, o verbo ser concordando com a palavra 3. Você aprendeu isso na aula passada. E eu tenho... Opa! É certo, perdão, gente. Certo, são 3 da manhã. Vamos para a próxima. Eu tenho era 25 de julho. Não, eram 25 de julho. O verbo ser concorda com o numeral. A não ser que eu colocasse a palavra dia, tipo, era dia 25 de julho. Como não tem a palavra dia, ele vai concordar com o numeral e ficar eram 25 de julho. Beleza? Daqui até a padaria são 2 quilômetros, concordando com o numeral. O item está certíssimo aqui, gente. Ok? Amanhã, Ave Maria, pelo amor de Deus, isso aqui é de matar qualquer um. Haverão 2 convites. O verbo haver só vai fazer plural quando tiver como auxiliar. Haverão não, haverá 2 convites. Isso aqui está erradíssimo. Ele não tem sujeito, ele é impessoal, ele fica só no singular. Havia muitas festas programadas. Veja, muitas festas é o objeto direto aqui. Portanto, o verbo haver está certíssimo no singular. Então, vou botar o que aqui? C de certo para essa letra S. Haverão saído. Olha, já fico de olho no verbo haver no plural, mas ele está como verbo auxiliar. O verbo principal nesse caso é sair, haverão é um verbo auxiliar, tá certo? As novas vagas para o cargo é o meu sujeito simples. É um sujeito simples que conserva o núcleo no plural. Por isso que está haverão. Na verdade, aqui só existe um verbo que é o verbo sair. Veja, eu consigo tirar esse verbo haver e formular. Sairão as novas vagas. Dá para perceber isso aí? Sim? Então, o item está certo. O verbo haver como auxiliar, concordando com o seu sujeito simples plural. 1/4 de café foi o quê, gente? Nessa letra U. Ó, U, V e W, é isso? É U, V, eu marquei aqui. U, V e W não foram abordados na última aula, ficaram para a próxima, tá certo? Eu vou responder, mas depois você volta aqui para ter essa noção, tá? 1/4 de café. Nós temos aqui, nós temos o uma,
na verdade, um numeral, que o verbo e o adjetivo devem concordar com ele. Foi, está no singular, certíssimo, mas é 1/4 de café, foi pouca. Tá bom? Foi pouca. É muito feio isso aqui, tá? Eu reformulo a frase, mas o adjetivo deve concordar pouca quarta de café. 1/4 de café foi pouca. Nós temos 2 dias aqui. É muito feio, mas fazer o quê? Tem que concordar com ele, tá? Se não tivesse esse uma, se fosse só quarta, aí ficaria pouco, tá, gente? Então o item está errado. Foi pouca. Gramática horrorosa. Palavras que só tem, que são escritas, palavras, porque eu não expliquei essa regra na aula passada, não é verdade, gente? Olha, palavras que só são escritas no plural, como é pêsames, Estados Unidos, Minas Gerais, eles desacompanhados dos seus artigos concordam com a ideia unitária. Ele tem que ficar no singular. Férias, se fosse as férias, deveria ser as férias fazem bem. Como está desacompanhada do seu artigo, fica como? Férias faz bem. O item está o quê, gente? Aqui, certo. Pêsames não é os pêsames. Então, tá certinho, certíssimo. Não traz, ao invés de não trazem, tá bom? Certo, tem que ter o artigo. O Amazonas, veja, está no singular. Amazonas, o O. Por isso que o verbo está no singular aqui. Fica no Brasil. Portanto, o item também está certo. Cerca de 10 alunos, cerca de aproximadamente, o elemento concorda com o seu definidor, que é 10 alunos plural, não é verdade? Portanto, o item está certo. Não pode concordar com a ideia de unidade. Algum de nós, a gente viu isso aí, ele deve o quê, gente? Concordar. Vamos lá no item, algum de nós, nenhum de nós, está lá no item ponto 1, não é verdade? Ele só vai para o plural se tivesse esse indefinido também no plural. Alguns de nós, não é verdade? Como está no singular, somente singular. Como o verbo bem está aqui no singular, tá certo? O item está certo, gente. Letra Z, certíssima, tá bom? Então vamos fazer agora a questão do IBFC, da banca IBFC. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Está pedindo para julgar item certo ou errado, não é verdade? Então vamos no item. Cadê meu copo? Tá aqui. O rapaz foi um dos que se pronunciaram. Um dos que, tanto pode ficar no singular concordando com um, como a expressão dos que, tá certo? Eu prefiro deixar isso aqui no plural, mas é facultativo e a banca considerou correta como facultativo. Tá certo, sim. Faz 2 anos que ele foi embora, o verbo fazer indicando o tempo, também singular. 1 e 2 estão corretas. 1 e 2 estão corretas, eu tenho um gabarito letra C. Questão bastante tranquila aí, né? Essa do IBFC, que não costuma ser, a banca não costuma ser tão óbvia, viu, gente? Ele é um dos que se inscreveram, ele quer saber qual é que estão... Aqui, peraí. Acerca de concordância verbal, é correto afirmar. Pronto, vamos saber quais são as corretas. Ele é um dos que, tanto pode concordar com um ficando singular, como dos no plural. Então o item está certo. Eu vou marcar amarelinho para certo e vermelho para os errados. Mais de um suspeito prestou. Gente, mais de um é no mínimo 2. Veja, quando dissesse o seguinte, mais de uma pessoa saiu. Mais de um é no mínimo 2. Só que a gramática não quer saber disso, ela quer saber do que está escrito. Então, mais de um só concorda com o numeral 1. Prestou está no singular concordando com 1, está correto. Cerca de 100 pessoas aguardam, cerca de, ele concorda somente com o definidor, que é de 100 pessoas. Então, o verbo está no plural, aguardam corretamente. Não compareceram 28%. Olha, com porcentagens, ou ele concorda com o numeral ou com o elemento definidor. Como ambos estão no plural, o verbo só poderá estar no plural. Está correto também a quarta acepção. O autor ou autores do crime conheciam. Ou ele concorda com o autor, ou ele concorda com autores.
Então, o verbo está no plural corretíssimo. Não é verdade, gente? Um ou outro. Então, todas estão corretas. O gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Quarta questão, banca FCC está pedindo o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. No contexto em que... Opa. No contexto, o verbo que pode ser flexionado no singular, sem prejuízo. Ele quer uma que poderá ficar no singular. Vamos analisar cada uma, que dá para aproximar agora. Veja. Gente, já está gritando que a letra E aqui, né, gente? Ó, a grande maioria das pessoas usam ou usa para concordar com a palavra grande. Existe, não pode ficar no singular, pode olhar as outras. Nós temos a única que é facultativo, para um, para outro, grande parte, a menor parte, a maioria, a minoria, com porcentagens. A gente tem uma facutação nesse tipo de frases. Então, vamos para a sexta questão, também da banca FCC, a Carlos Chagas. Ele quer que você olhe essa frase aqui, há quase 100 filmes, e diz o seguinte: a concordância segundo a norma padrão, a forma verbal destacada pode ser substituída por o verbo haver. A forma verbal destacada pode ser substituída. Vamos lá. Há quase 100 filmes, não é verdade? Há quase 100 filmes aí. Eu posso colocar registram-se quase 100 filmes? Posso. Porque aqui seria o sujeito paciente, quase 100 filmes. Existe não, porque teria que estar no plural. Registram-se não, porque teria que estar no plural. Existem-se não, porque o verbo existir é intransitivo, tá? E ali é o sujeito. Existe-se não pode, porque teria que estar no plural. Então, nós temos aqui registram-se como opção correta. Letra A, quinta questão. Ela quer... O que é que o IBFC quer aqui, gente? Há sempre outra autoridade ainda mais alta. O emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se à impessoalidade do verbo haver, certo? O verbo haver é impessoal. Por isso que está no singular, embora a palavra outra autoridade esteja também no singular, né? Mas ele está aí por conta não de outra autoridade, porque outra autoridade é o objeto direto. É porque ele é impessoal, ele não tem sujeito, ele fica no singular. Foncabe diz o seguinte: assinala a alternativa que apresenta a forma correta do verbo, passando para o futuro do pretérito, que é ria, se a frase fosse flexionada no plural. Então, ele quer duas coisas aqui. Veja, futuro do pretérito e que o verbo esteja no plural, tá? Ó, todos eles ele trocou com o verbo haver. O verbo haver, no plural, ele fica no singular. Não é verdade, gente? Porque aqui ele não está como locução. Então, ó, haveriam, letra B, e haverão já descartei, tá? Porque o plural do verbo haver, quando ele não está na forma de auxiliar, ele fica sempre no singular. Então, é haverá, haveria ou haverá. Ele quer uma que seja futuro do pretérito. É claro que é a letra A. Haveria, futuro do pretérito. Haverá é futuro do presente. Então, bastou que você soubesse um pouquinho sobre verbo, tá bom? VUNESP, ela quer o que aí nessa banca VUNESP? Ela quer que seja preenchido corretamente. Vamos lá, gente. Ó, mesmo trabalhando em casa, quase sempre pode ser há regras, existem regras, só não pode existem, tá? Porque se for o verbo existir, ele terá que se flexionar. Então, tirei a última alternativa. Vamos partir para outra. Eu não estou preenchendo aqui, gente, porque podem preencher com todas essas aqui, tá? A produção a ser realizada. Na verdade, o empregador acaba sendo... Não. Perdão. Mesmo trabalhando em casa, quase sempre há regras ou existem regras as quais determinam, porque ele não concorda com o seu antecedente, aqui é um pronome relativo, os quais determinam, vai concordar com o antecedente que é regras. Então já tem uma resposta aqui, letra B de bola.
Vamos conferir para ver se o resto bate, gente, ó. A produção terceirizada, na verdade, o empregador acaba sendo o maior beneficiário, já que deixa de arcar com os custos necessários. Custos necessários, tá certinho. É letra B mesmo, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, vamos para a 9ª questão. A concordância está incorreta aonde, gente? Ó, deve existir. Deixa eu aumentar isso aqui. Deve existir, olha, verbo, locução verbal com o verbo existir, ele se flexiona com a palavra seguinte, né? Porque o verbo existir é o verbo principal. Muitas trilhas é o sujeito. Portanto, deveria ser devem. Bote um M aí, gente. Devem. Então tá errado. Deve haver. Então já é a letra A, né, gente? Deve haver, tá certo que o verbo haver é o principal, o verbo não se flexiona como auxiliar. Há vários, o verbo haver sozinho não faz plural. Faz 8, também está certo. Vai fazer indicando tempo. Então, letra A. 10ª, VUNESP. A VUNESP em concordância é mista. É muito bom fazer questões da VUNESP, né? Ele quer o que aqui? Seja correto, né? Vamos aumentar um pouquinho para a gente brincar um pouquinho dessa banca VUNESP. Restam-nos. A gente aprendeu no tipo de se para sempre classificar a transitividade do verbo, né? Restam-nos o quê? Muito pouco tempo para viver. Muito pouco tempo, restam. Resta, na verdade, né? Resta muito pouco tempo. Isso aqui é uma partícula apassivadora, tá? A partícula apassivadora não é só o se, não. Resta a nós muito pouco tempo. Não, desculpa. Não é partícula apassivadora, não, né? É um objeto direto aqui, nos. Muito pouco tempo para viver é o nosso muito pouco tempo. É só isso. Isso aqui é um sujeito simples que deixa o verbo no singular. Resta nos muito pouco tempo. Deveria estar no singular para concordar com o sujeito que é muito pouco tempo. Casos e histórias é que animavam. Esse é que é um elemento expletivo. Dá para tirar, gente. Ó. Casos e histórias animavam a conversa pausada. Não é verdade? Então, tá certo aqui. Eu vou olhar outro, tá? Ou tá uma interrogação. Já tirei essa aqui. Deixa eu tirar essa aqui, botar de vermelho, na verdade. Música, teatro, canto, arte, tudo isso são... pelo amor de Deus, ele concorda com o aposto resumitivo. Então, está errado também. Nesses tempos, urgem a revitalização, né? Urge a revitalização da região de Inhotim. O sujeito é esse, deveria ser urger. Errada. Assim como ocorreram com outras artes, cortaram gastos. Assim como ocorreu. O verbo ocorrer tem sinônimo do verbo haver, tá, gente? Assim como ocorreu com outras artes, tá bom? O verbo ocorrer aqui está como impessoal. Portanto, ele fica no singular. Gabarito, letra B de bola, tá bom? Deixa eu tirar esses vermelhos aqui. Gabarito, letra B de bola. Então, vamos lá. 11. Assinar a alternativa com a concordância de língua portuguesa. Ele está correto também, né, VUNESP? Gente, eu amo a banca VUNESP, cara. Quando se fala em concordância, você só aprende concordância mesmo se você estiver respondendo bem questão da VUNESP, questões da VUNESP, tá? Falou em concordância, vai para fazer VUNESP. Anota essa banca aí. Temia-se isso. Isso o quê? Que a distância entre os países ricos e os mais pobres aumentassem. Pera. Que a distância, temia-se isso. O verbo está certo aqui no singular, tá? Que a distância, tudo isso aqui é o sujeito oracional. Portanto, o verbo fica no singular, temia. Que a distância entre os países ricos e os pobres aumentasse. O que é que aumentasse? É a distância.
Portanto, a distância sujeito do verbo aumentar que está no plural. Portanto, nós temos um erro aqui, tá? Deveria ser aumentar-se. A verdade é que passou a existir fortunas. O que passou a existir, gente? Fortunas enormes. Então, passaram a existir fortunas enormes. Nós temos um erro aqui, gente. Por favor, você que está em casa, você que está fazendo meu curso online, gente, pega o caderno e reescreve essas questões da VUNESP. Você pega o seu caderno, vai reescrever cada frase, observando cada item, cada observação que eu estou fazendo sobre esses itens da VUNESP. É de extrema importância você reescrever somente a da VUNESP, tá? Se quiser, faz as outras de forma opcional, mas essa é obrigatória, tá? Com smartphones e tablets, foi posto. O que é que foi posto, gente? Vou grifar isso aqui. Nós temos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Foi posto nas mãos de bilhões a conectividade. Então, a conectividade é o sujeito. Então, fica foi posta nas mãos. Tá? Então, tá errado também. Milhares de Davis, milhares, está concordando com milhares, estão aprendendo aquilo o qual lhes devem ser necessário. Aquilo que deve ser necessário. O verbo dever deve concordar com o antecedente do relativo, que é o, que é um pronome demonstrativo. Então, aquilo o qual lhes deve ser ensinado. Então, deve concordar não com o seu sujeito, que é que. O sujeito dele é o que é o pronome relativo. Só que ele concorda com o antecedente. Verbos com pronomes relativos, ele não concorda com o antecedente. O problema aqui, que é o antecedente do que, é o. Tá certo? Convém reduzir. Convém o quê, gente? Reduzir as instâncias. Aqui é um sujeito oracional do verbo convir. Portanto, por isso que está no singular. Convém, isso o quê? Reduzir as distâncias criadas pelo poder e pela riqueza. Letra E, gabarito correto. Questão suada, viu? Mas eu te expliquei item a item, tá bom? FEPESE. O que a FEPESE quer aqui, menino? Vamos lá. Vamos saber o que ela quer aqui. São quantas questões, gente, aí? São 15. Não estou vendo ainda. Ele quer que você coloque de verdadeiro ou falso. Aqui, né? Então, vamos lá. Um terço dos candidatos... Ah, tá. É para talvez fazer aqui. Concordância opcional. Vamos lá. Um terço dos candidatos, elementos com porcentagens, não é verdade, gente? Elementos com porcentagem, o que acontece aqui com elementos com porcentagem? Você tanto pode concordar com a porcentagem, terço, como dos candidatos. Um terço, é tá bom? É Ou ele concorda ficando no singular ou no plural. Nós temos um elemento aqui factativo, fizeram ou fez. Se tivesse um elemento definido como este, um terço, nenhum terço, aí seria obrigatório com a porcentagem, não é verdade? Como não tem esse elemento aí, nós temos um elemento facultativo. Então, está verdadeiro, está dizendo que é facultativo, né, gente? Então, verdade. Não pode haver, vamos lá. Nós temos o verbo haver como verbo principal. Se o verbo haver é o principal, nada de plural aqui. Vamos ver. O verbo deve ficar no plural? Podem? Óbvio que não. Falsíssimo. O verbo haver como principal, nada de colocar esse verbo no plural. Aproximadamente 40 dos jogadores do interior de São Paulo. O verbo pode ficar no plural ou no singular? Moram ou moram? Gente, a gente falou como cerca de, aproximadamente, não é verdade? Não. O que é que está dizendo aí? Mora ou mora. Ele quer saber se ele está dizendo que o verbo é facultativo. Ele quer dizer que o verbo é facultativo. Veja, eu tenho uma porcentagem e eu tenho um elemento especificador. Ambos estão no plural, candidato. Mesmo se não tivesse no plural, a palavra 40% está acompanhado de um definidor, o que obrigaria o verbo a concordar com a porcentagem 40%. Mas esse caso não faz sentido porque ambos estão no plural. Se ambos estão no plural, pedir que esse verbo fique no singular é uma imoralidade
de concordância. Claro que o item está falso, candidato, ok? Falsíssimo. Nenhum nem outro compareceram, nenhum nem outro compareceu ou compareceram à reunião. Nós temos uma ideia aqui, gente, você pode conferir, vai lá para você conferir na tabela de vocês, lá no 2.4, quando diz singular, nenhum nem outro como concordância facultativa. Nenhum nem outro não é aditivo, gente? Então, tanto faz nesse caso aqui. O verbo deve ficar no singular, gente. Não, viu, gente? Ele poderia, é uma questão bem remota, ele poderia ficar no singular. Só que a concordância é facultativa, tá bom, gente? Aqui nesse caso aqui, é facultativo, tá certo? Beleza, eu vou botar de falso. Tá de falso aqui. Mas eu vou fazer uma retificação, ainda vou voltar para essa questão aqui, tá, gente? Que eu não concordei. Cada um dos brasileiros, cada um dos, nenhum dos, cada um dos, essa expressão eu tenho lá no item 1.3, cada um, nenhum, algum com pronome definido, diz o seguinte, o verbo pode ficar no plural ou no singular, com cada um, nenhum, ele concorda com indefinido, ficando somente no singular, a não ser que esse indefinido ficasse no plural. Como não pode, então, está dizendo aqui que o verbo pode ficar no plural? Não, ele deve. Portanto, o item está falso. Se você comparar aqui, a mais possível, a possibilidade maior é que seja letra C. Veja, pode conferir aí, gente. É a letra C. Eu marquei de letra C, mas você pode observar que o penúltimo quadrinho ele colocou como verdadeiro aqui, tá? Eu não concordo. Nenhum nem outro, o verbo deve ficar no singular. Compareceu? Não, não é que deve, ele pode. Nós temos gramáticos gabaritados para falar sobre isso. Nenhum nem outro é uma adição, só que é uma adição negativa. O verbo tanto pode ir para o plural, como no singular, tá bom? Quando eu olhei quem é a banca, FEPESE, eu perdoei e disse, a banca errou. Mas ninguém escreveu gabarito e a banca conservou o gabarito letra C, tá bom? Vamos baixar essa questão aqui, a 14, para a gente discutir. É da Compev. Eu gosto muito da Compev, viu? Ele quer uma que a concordância esteja correta, né? Vamos lá. O diretor, com os coordenadores do curso, elaboraram. Veja, com a concordância fica facultativa, com preferência para o plural, tá? Então, o item 1 está correto. Cerca de, aproximadamente, ele concorda somente com peraí, é cerca de 70%. Tanto 70% como candidatos, como seu definidor, estão no plural. Então, o verbo só poderá estar no plural. O item está o quê, gente? Aqui, errado. Não é verdade? Sim. Vamos lá. O candidato fez um discurso como se existissem várias pessoas. Quem é o sujeito do verbo existir? Várias pessoas ouvindo. Então, é existir sem. Está errado a terceira. Nenhuma nem outra chave servem para abrir a porta, tá bom? Ó, plural aqui com a questão do nenhum nem outra, como esses elementos que aditivos. Está correto aqui. Pode estar correto. O peixe ou frango serão servidos. Podem os dois serem servidos? Claro que pode. Como acompanhamentos, não é proibido servir os dois. Então está correto aqui. 1, 4 e 5, gente. Letra B, gabarito da banca. Você está vendo que a Compev quebrou a cara da questão anterior da FEPESE, tá? Letra B de bola. 15. 15 e última questão está dizendo o seguinte. Acerca da concordância dos termos, analise assertivos embaixo. Deixa eu baixar essa primeira assertiva aqui. Você está dando para vocês lerem, gente? Eu vou aumentar e eu vou passando o mouse.
Foi feita a análise dos documentos. Foi feita tá certíssima, a análise. Eu não sei se vocês já estudaram isso aqui, tá? Mas ele concorda com o elemento a. Foi feita a análise. Um e outro vinho me agradaram. Um e outro. Tanto faz com um e outro que é elemento aditivo. Tá certo. O número 2. Anexo a presente vai à lista. Deveria ser anexar a lista. Está errada. O item 3 está errado. Portanto, vamos abrir agora para saber qual é o gabarito. Sim. Então, 1 e 2 corretas. 1 e 2 estão corretas. Letra B de bola. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.